Santa Ceia do Senhor. O que é? Qual o seu propósito? O que estava acontecendo de tão sério na igreja de Corinto que levou o apóstolo Paulo a escrever sobre este assunto? Este é o tema do Expondo das Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o pastor Mário Luna. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é muito bom recebê-lo. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e também a sua família. No Expondo as Escrituras de hoje, nós vamos estar falando aí sobre a primeira carta de Coríntios, a partir do capítulo 11, versículos 17 a 34, com o tema O propósito da Santa Ceia do Senhor e como participar dela. Qual deve ser o nosso comportamento, como devemos estar para podermos participar da Santa Ceia do Senhor, que isso é muito importante. Vamos lá, texto, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34. Eu vou fazer uma leitura breve, mas temos que fazer a leitura. Nisto, porém, que vos dizer, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e diz: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras. Que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com a Tua Palavra. E também ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam, Senhor, compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Bom, o link com o esboço desse Expondo as Escrituras está aqui na descrição do vídeo. Basta você descer na descrição, clicar no link, vai ser levado para o meu site. E uma vez que você está no meu site, você vai descer a página lá e vai clicar e vai baixar esse PDF, tá bom? Também não deixe de compartilhar esse Expondo as Escrituras, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar o que você achou também desse Expondo as Escrituras, até dizer de que lugar do Brasil você está assistindo esse Expondo as Escrituras de hoje.
Você já deu uma olhadinha aí no meu canal? Não deixe de dar uma olhadinha no canal. Aqui no canal nós temos a EBD Comentada Online, lições CPAD, tá bom? Estamos estudando a supremacia das Escrituras. Temos expondo as Escrituras na Carta de Pedro, temos expondo as Escrituras em livros variados, temos expondo as Escrituras no livro de Salmos. Então tem um conteúdo abençoador, algo edificante para as nossas vidas. Então não deixe de assistir e também enviar para que pessoas possam assistir em nome de Jesus. Vamos para a nossa introdução de hoje. O propósito da Santa Ceia do Senhor e como participar dela é o tema da exposição bíblica do programa Expondo as Escrituras de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Aprenderemos assuntos como entendendo o contexto da carta aos Coríntios. O que estava acontecendo na época que Paulo escreve? A igreja estava fundada numa cidade chamada Corinto. Mas o que estava acontecendo naquela cidade? Isso é importante. Segundo, o que é a Santa Ceia do Senhor? Terceiro, como os membros da igreja de Corinto estavam se comportando na Santa Ceia? Quarto, qual o modelo que devemos seguir na Santa Ceia? E quinto, qual o propósito da Santa Ceia do Senhor? Vamos lá, entendendo o contexto da carta aos Coríntios, que estava acontecendo lá. Sempre que estamos estudando um texto na Bíblia, é preciso tentar resgatar. Isso aqui é importantíssimo, tá? É preciso tentar resgatar o contexto histórico da época para entendermos o porquê daquele texto. Por que Paulo escreveu isso? O que estava acontecendo naquela época, naquele lugar, para poder falar sobre isso? Quer ver uma coisa? Nós estamos diante de uma pandemia. O Expondo as Escrituras de hoje está sendo gravado no dia 17 de fevereiro de 2022, só que ele vai ao ar para você aí no dia 21 de fevereiro de 2000. Ele vai ao ar no dia 19 de fevereiro de 2022, desculpe, tá? Então, nós estamos aí no mês de fevereiro, estamos dentro de uma pandemia ainda, e se alguém dissesse assim, haviam muitas pessoas morrendo em todos os lugares do mundo, e não falasse mais nada, você ia ficar sem compreender, estavam morrendo por quê? Nós que estamos aqui, sabemos que as mortes, na sua maior parte, estão sendo causadas pela pandemia por causa do Covid-19. Mas quem não está vivendo nessa época não sabe disso. Então teria que se explicar por que estava havendo morte nos 4 cantos da Terra simultaneamente. Então é preciso ter acesso ao contexto histórico. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. O que estava acontecendo naquela época? A cidade de Corinto era uma cidade voltada para a imoralidade. Em quase sua maioria era constituída de pessoas gentias. Havia judeus naquela cidade? Havia. Mas ela tinha grande parte da sua população não eram judeus. Eles não eram judeus, tá? Nessa cidade passava muita gente, pois era uma rota comercial. Cada pessoa adorando seus deuses e dando lugar aos desejos mais depravados. Então, havia uma circulação de gente passando de um lado para o outro, vindo de lugares diferentes do mundo da época e chegavam ali na cidade de Corinto. Tinha gente que adorava um tipo de Deus, tinha outros que adoravam outro tipo de Deus e assim sucessivamente. Nessa cidade existia o templo da deusa Afrodite, que na mitologia grega era a deusa do amor. Nesse templo, que ficava na parte alta da cidade, havia cerca de 1000 sacerdotisas cultuais, ou 1000 prostitutas cultuais, que tinham como forma de adoração a prática sexual. Isso quer dizer que elas prestavam culto, se deitando com aqueles que visitavam o templo para adorar a deusa Afrodite. Você está entendendo a situação? Aonde tem uma igreja? Em que lugar está ali fundada uma igreja? No lugar de imoralidade, no lugar de prostituição, no lugar de idolatria, no lugar de tudo quanto é coisas que não deveriam estar acontecendo se estivéssemos debaixo da vontade de Deus, mas o pecado trouxe essa desordem para a raça humana, para a criação, para a humanidade.
E a cidade de Corinto era assim, a situação era essa. Essas sacerdotisas cultuais, em forma de adoração, nós hoje vamos para o templo adorar a Deus e a forma de adoração cantamos a Ele. Exaltamos a Ele com a nossa vida, né, com os nossos lábios. Elas não. Para poder praticar adoração, elas tinham ato sexual com as pessoas que iam naquele lugar. Era uma orgia sexual, era uma coisa terrível. Essa prática ia muito além do templo, pois à noite essas prostitutas cultuais desciam para as ruas e se entregavam aos moradores e viajantes, vendendo assim seus corpos. Em Corinto era praticado todo tipo de perversão sexual, adoração de vários deuses e muitas outras coisas. É num contexto desse que a igreja está, que o apóstolo Paulo está escrevendo, tá? Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 26 a 32, estava pensando justamente no comportamento dos moradores de Corinto. A péssima moral de Corinto se tornou um provérbio pejorativo até mesmo no mundo romano pagão, ou entre os gregos. Aliás, a expressão corintianizar significa praticar fornicação ou depravação sexual. Então, quando alguém queria falar sobre práticas sexuais, falaria de corintianizar. Então, se tornou popular porque em Corinto havia tudo isso. Sendo assim, é para pessoas que vieram desse contexto que Paulo está escrevendo sua carta. Inclusive, ele deixa claro que alguns membros da igreja vieram dessa vida de perversão sexual e etc. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Paulo está dizendo que alguns dos membros da igreja de Corinto foram isso. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Você está vendo o que o apóstolo Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que havia pessoas que estavam congregando na igreja de Corinto, que haviam praticado tudo aquilo na vida antes de Cristo. Mas agora eles foram lavados, eles foram santificados, eles foram libertos. Paulo está dizendo que eles deveriam considerar o seguinte: ninguém que praticasse essas coisas herdaria o reino de Deus. Porém, o Senhor havia transformado a vida deles. Entendendo esse contexto histórico e considerando que essa carta é uma carta-resposta para muitas dúvidas dos membros da igreja, fica mais fácil compreender as dissensões que estavam acontecendo na Santa Ceia do Senhor e as recomendações de Paulo. O que nós entendemos aqui? Parece que Paulo havia escrito uma primeira carta que não é essa carta. 1 Coríntios, a carta que nós temos, parece que antes dela havia sido escrita uma carta. Paulo tinha dado orientações para a igreja. Parece que alguns membros lá não entenderam não entenderam perfeitamente o que o apóstolo Paulo disse. Então Paulo agora escreve essa carta para responder às dúvidas deles e também ao mesmo tempo falar de assuntos que chegaram aos ouvidos de Paulo que lá estavam acontecendo. Então alguém falou com Paulo: ó, lá na igreja de Corinto está acontecendo isso. Alguém que ajudava Paulo no ministério. E aí, Paulo aproveita a carta que vai responder por causa das dúvidas que eles tinham e coloca também esses assuntos que estavam acontecendo. Entre eles, essa questão da Santa Ceia do Senhor também. O que é a Santa Ceia? Vamos lá? O que é a Santa Ceia do Senhor? Mas antes de entrarmos aqui no que é a Santa Ceia do Senhor, eu quero deixar um aviso para você. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal,
você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Sendo membro do canal, você apoia esse Ministério de Ensino, você é um colaborador, você estará abençoando essa obra que está sendo realizada. Quando você clica no botão Seja Membro, você tem lá um vídeo, você pode assistir e há mais detalhes sobre quais são os benefícios que você tem assinando um dos planos. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. O que é a Santa Ceia? Vamos lá? A Santa Ceia é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus, assim como o batismo nas águas. Então é algo que deveria ser o quê? Praticado, repetido. Ordenança é algo que não pode deixar de ser feito. Então, tanto a Santa Ceia como o batismo nas águas é uma ordenança dada por Jesus à igreja, tá? Enquanto o batismo nas águas é realizado uma única vez, a celebração da Santa Ceia deve ser realizada até a volta de Jesus. Seu significado e propósito serão explicados mais à frente, tá? Algumas igrejas a repetem mensalmente, dando oportunidade se algum membro não veio de participar em outro dia do mês. Por exemplo, às vezes tem igrejas que realizam a Santa Ceia no primeiro domingo do mês, de cada mês. Mas no meio do mês, ela tem ali também uma outra Santa Ceia, né? Eles realizam novamente para que aqueles que não puderam ir no primeiro domingo do mês possam participar. Nada impede, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Nada impede de quem participou no primeiro domingo, se estiver presente naquele dia, pode participar novamente, não há nenhum problema, tá? Isso é bem... você não precisa ficar preocupado com isso. Eu vou tomar ceia 2 vezes no mês. Já aconteceu de eu tomar Santa Ceia 3 vezes no mês. Eu acredito que, de repente, já até aconteceu mais, porque às vezes nós tomamos na nossa igreja, tomamos no dia que tem a segunda vez também, às vezes é convidado para pregar num culto que é Santa Ceia também, e pode acontecer de você tomar 3, 4 vezes no mês a Santa Ceia. Não há nenhum problema. Existem igrejas que fazem assim. Outras igrejas celebram semestralmente, ou seja, de 6 em 6 meses. E até anualmente, uma vez no ano. Observando o texto em Atos em relação à igreja primitiva, nos parece que eles celebravam a Santa Ceia semanalmente aos domingos. Então, no primeiro dia da semana, que é domingo, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Não sei, parece que a gente, devido segunda-feira ser o dia que começa o trabalho, algumas pessoas acabam achando que o início da semana é na segunda, mas não é. A semana começa no domingo. Então a igreja primitiva, ela todo primeiro dia da semana celebrava a Santa Ceia. Parece de acordo com o texto, tá? Não existe uma regra de período para a celebração da Santa Ceia. Por isso concordamos que mensalmente é uma excelente opção. Até porque, devido ao seu significado, quanto mais vezes for celebrada, mais os cristãos serão chamados para um autoexame de sua vida cristã. Porque toda vez que você vai participar da Santa Ceia, você vai ter que se remeter a algumas coisas que nós vamos falar aqui durante esta mensagem, essa exposição bíblica. E uma vez que você vai ter que se remeter a isso, você vai estar lembrando, peraí, como é que está a minha vida cristã? Como é que está a minha conduta? Eu estou me comportando realmente como um cristão ou eu não estou me comportando como um cristão? Eu estou em condição de tomar ceia? Não estou em condição? Se não estou em condição de tomar ceia, não estou em condição também se Jesus voltar para me levar para a glória. Opa, peraí, então tem que fazer uma correção. Alguma coisa não está funcionando, precisa funcionar. Então a Santa Ceia também vai servir como um alerta. Porque tem gente que fala assim, eu não estou preparado para tomar Santa Ceia. Está preparado para ir para o céu? O Senhor não vai nos salvar por aquilo que nós fazemos, e sim pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porém, as obras acompanham uma vida de salvação. Se eu aceitei Jesus e continuo vivendo em práticas que não devo, eu posso não ter condição de tomar Santa Ceia e nem ter condição realmente de o Senhor voltar e me levar para o céu, para a glória, ou partir e ir para a glória. Por quê? Porque eu não estou vivendo de acordo com o que o Evangelho exige que eu viva.
Então eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Jesus fez. Porém, o que Jesus fez na minha vida reflete uma nova vida, uma nova conduta que eu devo ter. Tá? 3. Estudamos no primeiro tópico qual era o contexto da cidade de Corinto. Estudamos no segundo tópico o que é a Santa Ceia. Terceiro, o que os membros da igreja de Corinto estavam fazendo na Santa Ceia. E aqui nós vamos estudar os versículos 17 a 22. O que eles estavam fazendo? Então, vamos lá. Eles se juntam em grupos e excluem os outros. Então, eles estavam se juntando em grupos, tá? Grupinhos, e excluindo outros. Paulo, logo no início do capítulo 11, faz um elogio aos membros da igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 diz: E louvo-vos, ou elogio, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vos entreguei. Então Paulo faz o elogio logo no início do capítulo 11, que eles estavam cumprindo aquilo que o apóstolo tinha ensinado. Nem tudo, mas aquilo que Paulo estava falando ali, eles estavam cumprindo. Nesse ponto da carta, ele diz que a atitude deles não é digna de ser elogiada. Pelo contrário, tudo aquilo era reprovado diante de Deus. Então vamos lá, versículo 17. Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo diz que esse comportamento deles não é digno de elogio. E que como eles estavam realizando aquela suposta adoração, estava causando mais mal do que bem. Então o ajuntamento deles naquela ocasião não estava produzindo nada bom. Não era nada edificante, não era nada para a glória de Deus. Então Paulo tem que fazer uma correção. Paulo vai mostrar para eles que o comportamento deles está desagradável a Deus. Versículo 18. Porque antes de tudo ouço. Alguém informou a Paulo o que estava acontecendo na igreja, algum cooperador, alguém que o ajudava, que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões e em parte o creio. Paulo foi informado das divisões nas reuniões de adoração. Isso apontava diretamente para atitudes carnais, pois divisão é obra da carne. Basta você ler Gálatas capítulo de número 5, tá? A partir ali do versículo 19, você vai ver que isso tudo é obra da carne. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo não aprova as divisões, isso é claro, mas reconhece que por causa das divisões, os cristãos que não agem dessa forma são notados. O que Paulo está dizendo? No meio de um lugar onde está havendo divisões, aqueles que estão se comportando de acordo com o que a palavra de Deus ensina, eles vão ser vistos. A luz é vista, é notada. O sal é percebido. Então Paulo está dizendo assim, diante dessas divisões, não é que Paulo aprova aquilo, mas se tem divisões, vai se mostrar aqueles que de fato são sinceros e verdadeiros diante de Deus. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor? Paulo diz que a ordenança da Santa Ceia perdeu seu propósito. Pois ao invés deles participarem voltados para o verdadeiro propósito da ceia, estão promovendo divisões e explica que tipo de divisão estava acontecendo. Será que nós também nos nossos dias não temos nos unidos no momento de celebração da Santa Ceia e perdemos um pouco esse propósito? Porque será que não tem divisão também entre nós? Talvez não pelo mesmo motivo que estava acontecendo lá. E nós vamos entender o porquê. Mas pode estar havendo divisões quando nos reunimos na igreja, no templo do Senhor. Será que todos podem olhar um para os outros e se cumprimentarem pacificamente? Será que podemos sentar ao lado de qualquer pessoa sem dizer, é fulana que está sentada ali, a outra irmã diz assim, é fulana que está ali, nem vou sentar ali. O irmão, é fulano que está sentado, eu nem vou sentar aqui. Será que nós não estamos nos comportando dessa forma? Então havia divisões na igreja de Corinto e Paulo vai apontar que tipo de divisão estava acontecendo. Então guarde essa palavra, divisões, divisões, divisões.
E Paulo combate isso. Se Paulo combateu as divisões naquele tempo, o Senhor também não se agrada das divisões nos dias de hoje. Deus fez a sua igreja para funcionar sem divisões. Há divisões, vai haver. É impossível impedir que não haja divisões, mas esse não é o propósito de Deus. Então Paulo vai fazer algumas correções. 2, eles não... Olha só, o primeiro ponto aqui é: eles se juntam em grupos e excluem os outros. Versículos 17 a 20. Já lemos. Agora, segundo, eles não partilham com mais ninguém. Versículos 21 e 22. Falta unidade na igreja de Corinto. Essa atitude aponta que não estava havendo comunhão e faltava amor entre eles. A igreja, ela precisa promover, continuar, preservar a unidade. Quem deu unidade à igreja foi o próprio Deus. A igreja não cria unidade, ela preserva a unidade. Aqui é um corpo. Cada membro trabalha em conjunto com o outro para a realização de algo. A igreja é um corpo. Se eu machuco um dedo, machuquei meu dedo, todo o corpo sofre junto com esse dedo, porque a dor, ela passa para todo o corpo. Então nós queremos logo, eu quero logo que esse dedo seja resolvido, o problema dele seja curado, recuperado, para que o corpo como um todo não sofra. É o dedo que está doendo, mas o corpo como um todo sofre. Só que ali estava vendo o quê? Divisão. Então cada um se preocupava com a sua questão e esquecia que a igreja é um corpo. E isso é terrível, principalmente naquele ambiente que deveria ser demonstrado mais ainda a comunhão. Porque nós vamos observar como está a comunhão da igreja quando nos ajuntamos. Alguém diz: ah, eu amo meu irmão. Ah, eu amo minha irmã. Ah, eu estou em paz com meu irmão. Ah, eu estou em paz com a minha irmã. Mas não senta perto. Não fala. Não dá a paz do Senhor. Isso é boca. Falando de boca. Mas a realidade não é nada daquela. Há uma divisão. Há divisões. Há grupos. Se relaciona com esse grupo, mas com aquele não falo com esse, não fala. Ah, você faz parte daquele grupo, então não fala comigo. Não fala assim abertamente, mas trata com desprezo, tá entendendo? Tem gente que fala abertamente, mas tem gente que trata com hipocrisia. Faz isso de forma sorrateira. Faz isso nas escondidas. Na frente, a paz do Senhor, minha irmã. Saudade da irmã. Por trás, eu não gosto dessa irmã. Detesto o jeito dela. Eu não gosto desse irmão. Não gosto do jeito dele. Agora tem gente que fala isso logo na frente. Mesmo assim, nenhuma coisa nem outra está certa. Nós temos que nos amar. É ordem de Jesus. Os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor que eles têm um pelos outros. Certo? Então vamos lá, versículo 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Judas 1,12 vai mostrar o que acontecia naquele tempo. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. Pastor, por que o senhor botou aqui Judas 12? Por causa da celebração ao amor do Senhor. Refeições de celebração ao amor. Então aqui faz menção de uma festa que eles faziam. Só para você entender. Naquele tempo era realizado junto da Santa Ceia a festa ágape, a festa do amor, onde funcionava aproximadamente como nossa festa americana, que cada um leva uma porção de comida, sabe? Quando faz festa americana, cada um leva um prato. Era mais ou menos assim. Então primeiro eles realizavam essa festa e depois partiam para a Santa Ceia do Senhor.
A Santa Ceia, que deveria ser uma celebração de cunho espiritual, se perdeu no meio de um banquete material para alguns, levando-os a embriaguez e fome para outros que não tinham recursos para levar nada para se alimentar e quando chegavam só haviam sobras. Pastor Mário Luna, explique isso melhor, porque eu quero compreender essa parte. Eu fiquei agora curioso para entender essa parte. Vamos lá. Naquela época, junto da Santa Ceia, havia uma refeição chamada Festa Ágape, refeição do amor. Ela se perdeu no longo dos anos. Logo no ano, aproximadamente no ano 150 depois de Cristo, já não se praticava mais essa festa. Não se praticava essa refeição. Mas a igreja primitiva praticava. Você vai ver isso lá em Atos 2, 42 ou 42 e 46 ou 44. Tá lá em Atos, a partir do 42 ao 46, vai fazer menção que eles comiam juntos. Eles tinham esse hábito. Então era nessas reuniões. Então eles praticavam essa festa do amor. E logo depois tinha a Santa Ceia. Mas o que estava acontecendo? Quem tinha mais dinheiro levava as coisas que tinham. Quem não tinha muito levava pouco. E tinha aqueles que não tinham nada. Iam participar sem levar nada. Não tinham recurso para levar nada. Só que quando chegavam lá, aqueles que tinham recurso já tinham ceiado, já tinham comido fartados, estavam embriagados e aí, às vezes até já tinham abandonado o lugar, já tinham voltado, ido embora. E pessoas estavam chegando e não tinha mais o que comer, só tinha sobras. E aqueles que tinham recurso envergonhavam os que não tinham, porque se fartava, e aquele momento que seria um momento também espiritual por causa da celebração da Santa Ceia do Senhor, revelava-se no momento de divisão, de incompaixão, de falta de misericórdia. E aí Paulo vai falar sobre isso. Não tem de porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Eu não elogio vocês por causa disso. Vocês não têm lugar para comer? Como é que vocês vão para a casa do Senhor realizar essa refeição chamada refeição do amor? Paulo não está falando contra a prática daquela refeição. Paulo está falando como aquilo estava sendo realizado. O problema de Paulo é como eles estavam realizando aquilo. Então vocês estão envergonhando? Como em casa. Que aí assim vocês não deixam ninguém constrangido. Paulo demonstra os males deles promoverem uma festa na igreja onde cada um bancava a sua parte com seus recursos e os pobres ficavam com fome. Se era para poder fazer essa refeição do amor, que todos se alimentassem. Mas para todos se alimentassem, precisavam todos estarem juntos para começar a se alimentar juntos. E não comer primeiro, depois ir embora e largar o outro com fome. Ou primeiro comer, se banquetear, depois, no momento da Santa Ceia, aqueles que não tinham recurso, não tinham comido nada, só iam participar da Santa Ceia e pronto. Como é que estaria o coração daquelas pessoas? Vamos trazer isso para os nossos dias? Imagine que houvesse uma refeição antes da Santa Ceia e houvesse uma mesa e pessoas fossem trazendo, cada um trouxesse um pouco. E aí, conforme fosse trazendo, já ia comendo. E aí agora é hora de participar da Santa Ceia. Só que aqueles que trouxeram, comeram. Os que não trouxeram, não comeram nada. E agora é hora da Santa Ceia. Como é que vai ser celebrado a Santa Ceia do Senhor num ambiente desse? Então, se trouxemos para que todos participem juntos. E não cada um coma a sua parte, porque eu trouxe, eu vou comer, porque foi eu que trouxe. Egoísmo. Então estava acontecendo isso na igreja de Corinto, tá? Isso não era nada agradável. O problema não era a realização da festa ágape, e sim como ela estava sendo realizada, excluindo pessoas que ficavam sem comer. E isso era algo reprovável. Uma ordenança que devia promover comunhão através do ajuntamento da igreja estava promovendo divisão por uns terem o que comer e outros não. Para essa atitude de falta de amor serve o seguinte texto, 1 João 3,17. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? O apóstolo João escrevendo.
Como é que nós vamos nos ajuntar para poder promover ali, para poder estar ali praticando a comunhão, mas ao invés disso, de praticar a comunhão, estamos ali vivendo em divisão. Porque era isso que estava acontecendo. Eles se reuniam, cada um comia o que tinha trazido, e aqueles que não tinham nada ficavam com fome, e agora vai celebrar a Santa Ceia. Com que espírito, com que coração, com que ânimo, com que alma vai poder se realizar isso? O emocional da pessoa já estaria totalmente comprometido. Então não era uma reunião que trazia edificação, alegria. Trazia alegria. A pessoa ficar feliz. Mas pastor, mas não era uma adoração, não seria para adorar? Sim, mas o que eles estavam fazendo estava quebrando esse momento de adoração. Como essa festa era realizada provavelmente no primeiro dia da semana, domingo, os que não tinham recurso podiam ter uma vez na semana uma alimentação melhor. Pelo menos uma vez na semana, aqueles que eram pobres podiam comer um pouquinho melhor. Porém, em Corinto havia falta de amor, na festa do amor ou da fraternidade. Paulo diz que isso não era motivo de elogiá-los. Com certeza, eles estão sendo reprovados. E reprovados por quê? Porque eles estavam praticando divisão, acepção de pessoas. Eu quero fazer um aviso para você. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Se você gostar, seja membro da Faculdade Vitória em Cristo, do curso livre de teologia, no qual eu também participo como aluno. Não sou professor do curso livre de teologia, eu não estou na grade de professores, apesar de ser um professor também, pela bondade de Deus, mas no momento eu não estou dando aula de teologia. Então, lá tem uma oportunidade de você se cadastrar, tá aí no link na descrição do vídeo, para você se cadastrar e fazer o módulo grátis. Se você gostar, você pode se tornar aluno do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Inclusive no canal eu tenho um vídeo que fala um pouquinho mais detalhado sobre isso. Vamos lá, tópico 4. Qual o modelo que devemos seguir na Santa Ceia? Falamos sobre o contexto da cidade de Corinto, falamos o que é a Santa Ceia, falamos o que os cristãos de Corinto estavam fazendo no momento da Santa Ceia, e agora vamos falar qual modelo que devemos seguir na Santa Ceia. Vamos lá? Versículos 23 a 25. O apóstolo Paulo descreve o modelo da última Páscoa e da primeira Santa Ceia dirigida por Jesus no cenáculo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo repreendeu os coríntios por suas atitudes egoístas. Está no versículo 17 a 22 anteriormente, né? A partir desse versículo descreverá o modelo da Santa Ceia para que mais à frente possa apontar o verdadeiro propósito dela. Ele diz que aprendeu com o próprio Jesus como celebrar a Santa Ceia e os havia ensinado como deveria ser realizada a Santa Ceia. Então Paulo já tinha falado para os coríntios o que era a Santa Ceia, como celebrar a ceia e qual o propósito da ceia. E a pergunta é, se eles sabiam de tudo isso, por que eles estavam se reunindo para se dividir? Para praticar divisões? Para quê? Se eles tinham conhecimento disso. Se nós estamos cientes do que é a Santa Ceia, qual o propósito da Santa Ceia, por que nós estamos agindo com divisão dentro da igreja? Por que nós estamos divididos dentro da igreja? Por que tem o grupinho A, o grupinho B, o grupinho C? Se é fulano que está dirigindo, eu não vou. Se é fulano que vai pregar, eu não vou. Se é fulana que vai estar na frente da mesa de oração, do trabalho de oração dessa semana, eu não vou. Isso é divisão. Ah, pastor, mas eu não gosto dela. Não gosta? Mas a palavra de Deus não te dá amparo para isso. Você é cristão, é cristã. Você precisa se comportar de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Ou então você realmente não teve um novo nascimento. Pensa que é o que você não é. Ou abandonou aos poucos a sua fé. Você precisa se encaixar naquilo que a palavra de Deus ensina. Ah, pastor, mas eu não consigo. Então vai orar.
Vai pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Eu preciso. Agora, a sua parte é pedir, é querer, é buscar. Agora, quem vai transformar seu coração é o Senhor. Agora, quando você diz, eu não quero, Deus não vai te transformar. Quem não quer não vai ser transformado. Não adianta. Se uma pessoa está determinada a não querer, Deus não vai transformar. Porque Deus não quer ninguém servindo a Ele obrigado. Se você quer, você quer. Se você não quer, você não quer. Agora, se você não quer e está na presença de Deus, você está vivendo uma incoerência. Porque você não quer obedecer a Deus, mas quer ir para o céu. Não tem como fazer uma coisa. Não tem como ir para o céu sem querer obedecer a Deus. Porque a prova que realmente aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e tivemos um novo nascimento é passar a viver uma vida de obediência. Se eu não quero viver uma vida de obediência, ou eu nunca tive um novo nascimento, ou em algum momento da minha caminhada eu abandonei a conduta cristã e estou vivendo por minha conta. Então eu estou naufragando na fé. Então não pode agir dessa forma, certo? Então Paulo havia ensinado. Versículo 24. E tendo dado graça, partiu e disse. Partiu o quê? O pão. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus faz uma oração de agradecimento. Paulo mostra isso. Isso está lá em Mateus. Jesus, um dos evangelhos, vai mostrar lá Jesus instituindo, né? Realizando a última Páscoa e instituindo a Santa Ceia. O pão simboliza o corpo dele. E ao parti-lo, ele aponta que seu corpo seria esmagado no Calvário para oferecer-nos salvação. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi o quê? Ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao participar da Santa Ceia, querendo ou não, você vai ter que, quando coloca o pão na boca, você acaba, querendo ou não, mastigando o pão. Isso também vai refletir, né? Vai apontar a questão, Jesus foi esmagado, vai nos fazer lembrar, Jesus foi esmagado, foi moído, foi massacrado realmente, porque ele foi chicoteado. Eu vou falar sobre isso ainda nessa mensagem de hoje. Ele foi ali maltratado. Temos que lembrar disso. A Santa Ceia não é um momento para podermos, fui lá cumprir, já estou bem com Deus. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. Me perdoe. De vez em quando está aqui secando, porque o Rio de Janeiro, o calor é grande, o ventiladorzinho não vai dar conta. E aí fica assim, tá bom? Me perdoe, tá? Por favor. Todas as vezes que participamos do pão, lembramos que o corpo de Jesus foi moído, esmagado, surrado, esbofeteado, pregado, transpassado para nos sarar. Você pode dar glórias a Deus devido ao que Jesus realizou por nós? Você pode dar glórias a Deus? Quer que eu leia de novo? Todas as vezes que nós participamos do pão, lembramos que Jesus foi moído, esmagado, surrado, esbofeteado, pregado, transpassado para nos sarar. Você pode dar glórias a Deus por isso? Paulo ensina que esse ato deveria ser realizado em memória do que Jesus fez. Ao participar da Santa Ceia, nós lembramos da morte de Jesus. Mas não só da morte, do que ele passou até chegar ali na cruz do Calvário. Os evangelhos descrevem isso com detalhes, riquezas de detalhe. Você já parou para estudar sobre isso? Observar quantas horas Jesus levou até chegar na cruz? Se você procurar um comentário bíblico, você vai conseguir ter esse entendimento. Quantas horas ali de tortura psicológica, emocional, tortura física. Jesus experimentou todo tipo de tortura para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. E agora nós vamos para a Santa Ceia do Senhor, realizar como um ritual, como uma formalidade. Não falamos com A, não falamos com B, não falamos com C. Não estamos nem aí para o que Jesus fez. É isso que eu estou dizendo. É isso que você está dizendo quando você se comporta desse jeito. Jesus, eu não estou nem aí para o que o Senhor fez. Porque se você estivesse realmente preocupado com o que Jesus fez, considerando, melhor dizendo, o que Jesus fez, você não se comportaria desse jeito, nem eu. Eu não gosto desse, eu não gosto daquela, eu não quero esse, eu não quero aquela. Não.
Se nós nos reunimos é por causa do que Jesus fez. Então nós não podemos ser omissos ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós fazemos isso em memória do que ele fez. Agora, como é que eu posso estar ali participando da Santa Ceia, participando de um momento, de um culto, estando junto com os irmãos e vivendo uma vida de qualquer maneira? Eu não estou preocupado com o que Jesus fez. 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Existe uma ordem. Primeiro é dado graças, ele ora. Partido o pão e entregue para eles participarem. Então, ele primeiro agradece. Depois ele parte o pão e entrega para eles participarem. Da mesma forma, Jesus toma o cálice que apontava para o seu sangue que seria derramado, confirmando a nova aliança, e deveriam também realizar isso para lembrar do sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. Na verdade, o sangue de Jesus começou a ser derramado quando ele foi chicoteado, passando pela flagelação romana. O que era isso? Era um momento de tortura, aonde aquele que estava ali preso era chicoteado. E esse chicote era feito de tiras de couro. Preste atenção nisso aqui. Havia como se fosse, tipo, um lugar para segurar uma madeira. Pregado ali, havia tiras de couro. Tá? E na ponta das tiras, ou havia bolas de metais, ou havia pedaços de ossos. E eles começavam a bater. Iam batendo nas costas, batendo. E conforme ia batendo, ia fazendo ranhuras e ia abrindo. Sangue para tudo quanto é lado, espirrando para tudo quanto é lado. E aí, daqui a pouco, dava até para ver os órgãos internos. Isso chamava-se flagelação. Os romanos praticavam isso. Foi isso que Jesus teve que passar para eu e você termos salvação. Também no momento da coroa de espinhos, ela foi cravada em sua cabeça, pois batiam nela com a cana, e Jesus ficou ensanguentado, sangue para tudo quanto foi lado. O ápice foi sua morte na cruz. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui foi muito sério. Se você for lendo, desde que Jesus foi preso, e o que foi acontecendo, você vai ver quanto ele foi torturado. Quanta maldade fizeram com o Filho de Deus. Quanta maldade fizeram com aquele que só fez o bem. Eles não tinham uma coisa para acusar Jesus. Uma única coisa. Um único motivo para dizer: ó, você está passando por isso, por causa disso. Jesus sofreu injustamente, mas não abriu mão de cumprir a missão que Deus o havia dado. Como servo de Deus, como filhos de Deus, eu e você também temos uma missão para cumprir. Vamos sofrer muitas vezes injustamente. Muitas vezes não teremos direito de nos defender. Mas vamos seguir em frente para cumprir o propósito que Deus nos chamou para cumprir. Ah, não, pastor. O senhor desculpa, mas comigo não é assim, não. É o seguinte, fez, não tem jeito. Vou correr atrás. Deu, levou. Ei, esse não foi o exemplo que Jesus ensinou. Ah, mas eu não sou Jesus. Alguém diz isso. Alguém fala isso. Eu não sou Jesus. Mas os discípulos do passado aprenderam com esse exemplo, porque Jesus ensinou que eles teriam que passar. Ah, mas eu não sou os discípulos. Tá bom. Mas a Bíblia diz que todo discípulo, não é só aqueles discípulos, precisam aprender a viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Deu para entender? Ah, mas eu não quero viver. Então, você está dizendo para si mesmo: eu também não quero morar no céu. Porque você precisa se enquadrar no que a palavra de Deus ensina. Por fim, é preciso lembrar que nós não cremos na doutrina antibíblica da
Transubstanciação. O que é isso, pastor? A Igreja Católica diz que no momento da Eucaristia, o corpo e o sangue que lá está, né, o cálice e o pão e o cálice se transforma no corpo e no sangue de Jesus, literalmente. Não. Nós não cremos nessa doutrina, porque essa doutrina é antibíblica. Então, ali, o corpo, o pão e o cálice simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, mas não se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Senão Jesus seria sacrificado toda vez que fosse participado novamente. O sacrifício de Jesus foi realizado uma única vez, tá? 5. O que estava acontecendo com aqueles que participavam da Santa Ceia indignamente? Isso aqui é sério, hein? Versículos 27, 29 e 30. Paulo descreve no texto que penalidades estavam acontecendo. Por isso devemos entender que qualquer cristão que participe indignamente é culpado e corre o risco de receber punição. Pastor, presta atenção. Se uma pessoa que participa da Santa Ceia indignamente, ela está sujeita à punição, então é melhor não participar da Santa Ceia para não estar sujeita à punição. Ei, a questão não é não participar, a questão é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus para participar. O problema é que quando alguém participa indignamente, consciente que está indignamente. Porque tem muito aquilo, vai ser falado aqui, mas deixa eu já antecipar, tem muito aquilo. Ah, não, eu não vou deixar de tomar Santa Ceia, porque senão eles vão perceber que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então a forma de mostrar que tem vida com Deus é tomar ceia. Tá errado. Não use a Santa Ceia como algo para proteger o seu pecado. Não, eu vou tomar Santa Ceia porque se eu não tomo ceia, as pessoas vão ficar olhando para mim e pensar, ó, fez alguma coisa errada. E ele sabe que tá fazendo alguma coisa errada. Ela sabe que tá fazendo alguma coisa errada. Mas para poder se proteger, o que ele faz? Ele participa da Santa Ceia mesmo sabendo que está errado. E eu tô falando de prática de pecado aqui. Eu não estou falando de você, de repente, ter se aborrecido com uma pessoa. E foi um aborrecimento, mas não é uma coisa que está sempre acontecendo. Eu estou falando daquela pessoa que está praticando. Eu vou falar uma coisa para vocês muito triste, mas eu vou precisar falar. Existem pessoas que estão com a mente tão cauterizadas dentro do evangelho que são capazes de participar da Santa Ceia em adultério. Em adultério. Capazes de ter saído de um lugar que cometeu atos terríveis e ir para a Santa Ceia, participar da Santa Ceia. Mente cauterizada. Perderam o temor de Deus. Se é na antiga aliança, seriam fulminados. No Novo Testamento, há um caso desse para mostrar que Deus não mudou Ananias e Safira. Mas Deus tem usado da sua graça. Deus tem usado da sua longanimidade. Então, cuidado. Olha o que estava acontecendo. Que tipo de punição estamos falando? Comer e beber o juízo de Deus. Vamos lá. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque aí a pessoa está comendo e bebendo para juízo. Agora, Paulo fala de como deve ser o comportamento daqueles que participam da Santa Ceia. Ele já havia falado que não poderia haver divisão, que era o resultado da falta de comunhão. Paulo diz que participar da Santa Ceia indignamente é cometer pecado contra o corpo e o sangue de Jesus. Para entendermos o que significa isso, precisamos considerar que o corpo e o sangue de Jesus falam de seu sacrifício na cruz, sua morte. Então, o que é participar indignamente da Santa Ceia? É tomar a Santa Ceia vivendo uma vida sem compromisso com Deus. Uma vida sem buscar a santificação. Pois Jesus morreu para aqueles que o aceitam. Pois Jesus morreu para que aqueles que o aceitam vivam para produzir boas obras. Olha aqui, ó. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo. Ou seja, uma nova criação, tá? Temos uma nova vida para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando Adão foi criado e Eva foram criados para as boas obras. O pecado entrou e entrou as más obras. Mas em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Recebemos vida espiritual. Para quê? Para que propósito?
para vivermos uma vida que agrade a Deus. Então não podemos viver uma vida de qualquer maneira. E se vivemos uma vida de qualquer maneira e participamos da Santa Ceia, estamos fazendo isso indignamente. E estamos estamos sujeitos ao juízo de Deus. Participar da Santa Ceia assim é desprezar tudo que Jesus fez na cruz, no sacrifício. É ser culpado da morte de Jesus como os judeus foram. Você está entendendo isso aqui, a seriedade disso aqui? Entra mês e sai mês, e pessoas participam da Santa Ceia de qualquer maneira. E vão participando, cometendo coisas erradas. Nem sempre eu estou falando de adultério, porque para Deus pecado é pecado. Pessoas em divisão com os outros, com as pessoas. Pessoas cometendo coisas que não deveriam falar, falando mal dos outros, caluniando os outros, fazendo fofoca, mexeriqueiros. E aí, entra mês e sai mês, no momento da Santa Ceia, Senhor, te agradeço por estar participando dessa Santa Ceia. Acabou de sair da Santa Ceia, começa a falar mal dos outros, começa a caluniar os outros, começa a fazer acepção de pessoas, tudo obra da carne. E aí, no outro mês, a mesma coisa. Você começa a participar indignamente. Isso é muito sério. É como se você dissesse, não tô nem aí pro teu sacrifício, Jesus. Não tô ligando pra nada. Então, não é uma coisa que uma pessoa chega às vezes e tem um aborrecimento, não é aquela coisa que ela fica repetindo, não é disso que tá se falando. Ela vai acertar aquilo e vamos em frente. Mas é aquela pessoa que vive obstinada em fazer e viver na prática do pecado. Porque parece que para alguns cristãos pecado é só adultério. Não é não, meu filho. Minha irmã, meu irmão, meu querido, minha querida. Linguagem aqui carioca. Não é não. Você vai ver várias vezes na Bíblia, mentirosos não herdarão o reino de Deus. O reino dos céus não herdarão, mentirosos não vão herdar. Basta você ler Gálatas. Eu gostaria de ler isso aqui. Espera aí que eu vou fazer algo aqui em relação a isso. Eu gostaria de ler, mas eu gostaria de ler numa versão chamada NVT. A Bíblia que eu estou aqui em mãos é Almeida Revista Corrigida. Mas eu gostaria de ler na NVT para você, para mostrar para você a seriedade. Isso não está só em Gálatas não, tem em outras partes. Tem até em Apocalipse. Falando que os mentirosos não vão herdar. Deixa eu pegar aqui para você rapidinho. Eu não preparei isso aí, não vai aparecer na tela, mas deixa eu fazer uma leitura rapidinha aqui pra você, ó. Gálatas, capítulo de número 5. Se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, aí fica à vontade. Capítulo de número 5, versículo de número 19. Diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, eu tô lendo na NVT, os resultados são extremamente claros, tá? Imoralidade sexual, impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia. Ó, tudo é pecado para Deus. Discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Paulo está dizendo que quem pratica isso não herdará o reino de Deus. E a gente vai ficar fazendo isso? Então as pessoas pensam que pecado é só adultério. Não! Acabou de participar da Santa Ceia, já está lá falando mal dos outros, promovendo divisão, fazendo calúnia, fazendo mexerico, fofoca. Não! O corpo, preste atenção, participar da Santa Ceia assim é desprezar tudo que Jesus fez, é ser culpado da morte de Jesus como os judeus foram. O corpo aqui também aponta para a igreja, que é o corpo de Cristo. Quando você vem para a ceia, mas despreza o seu irmão, realizando acepção de pessoas ou nutrindo mágoa no seu coração, você está participando da ceia sem discernir o corpo. E se você participa da ceia sem discernir o corpo, você está participando indignamente. O resultado é que um pecado espiritual produz consequências físicas, como veremos mais à frente. Então, por causa do pecado, no âmbito espiritual,
estava tendo consequências físicas. Ele peca e agora vem as consequências físicas. Olha o que vai acontecer. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Paulo ensina mais uma vez que o autoexame é necessário. Nesse autoexame, a pessoa deve considerar que cear sem ter uma vida em comunhão com Deus e com o seu próximo estará testando sua participação indignamente. Outra coisa a considerar é que os versículos 28 e 29 não abonam você dizer assim: não participarei da Santa Ceia hoje porque estou aborrecido com algumas pessoas e não quero entrar em condenação. Ou seja, você pode dizer, eu não vou participar porque eu não quero entrar em condenação. Daqui a pouco você vai entender mais sobre isso. Espera aí. 2. Receber justiça divina na forma de fraqueza, doença física e morte física. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. A consequência de participarem da Santa Ceia indignamente era fraquezas, doenças e morte. Essas doenças eram produzidas pelo pecado na vida do crente. Na vida do crente, fraqueza, doença e morte podem ser disciplinas de Deus para nos afastar de pecados mais terríveis e de consequências mais danosas. Às vezes Deus pode permitir uma coisa dessa para nos afastar do pecado. A disciplina de Deus visa sempre nos fazer voltar para Ele e nos livrar da condenação do mundo. Agora vamos entender o seguinte: nem toda doença, nem todo problema que vai acontecendo na vida das pessoas na igreja tem a ver com o juízo de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Porque no nosso meio, principalmente no meio pentecostal, tudo que acontece na vida dos outros, é cobrança de Deus. É juízo de Deus. Cuidado para você não estar agindo igual os amigos de Jó, julgando ele sem saber de fato o que estava acontecendo. Tá? Isso é importante. Eu quero lembrar você para você se inscrever no canal. Já se inscreveu? Ativar o sininho das notificações. Dá um like. Você já deu um like no vídeo de hoje? É importante para que o YouTube venha recomendar esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, no status do seu WhatsApp. E comente da onde você está e o que você está achando do Expondo as Escrituras de hoje. 6. Qual o propósito da Santa Ceia do Senhor? Versículos 26, 28, 31 a 34 para encerrarmos aqui. A Santa Ceia não é um ritual e nem uma formalidade baseada na repetição mensal. Já fiz, cumpri o meu compromisso, estou indo embora. Não devemos tomar a Santa Ceia apenas para que todos vejam que estamos em comunhão com Deus. Existem pessoas que participam até em pecado, viu? Para não ser descobertos. Ela é uma ordenança com profundo sentido espiritual. Na Santa Ceia, 4 coisas devem ser observadas conforme o texto descreve. Primeiro, serve como um olhar para trás. A Santa Ceia nos remete para o passado, o sacrifício na cruz. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor. Então fala do passado. Paulo ensina que no momento da Santa Ceia devemos nos lembrar do sacrifício de Jesus, sua morte na cruz, tudo que ele passou. Ter em mente que ele morreu para nos dar salvação. Precisamos entender que foi a morte de um justo. Ele não merecia morrer, e sim eu e você. A celebração da Santa Ceia deve nos levar a refletir tudo que Jesus realizou por nós. Enquanto não entendermos quem ele é e o que ele fez por nós, viveremos em conflitos existenciais. E sempre que as coisas fugirem de nosso controle, começaremos a naufragar na fé. A morte de Jesus foi real e não pode ser esquecida, mas deve ser proclamada. Toda vez que você participa da Santa Ceia, você lembra que Jesus morreu. Mas ele não só morreu, ele também ressuscitou. 2. Serve como um olhar para frente, futuro, a volta de Jesus e a vida eterna. Até que ele venha. Todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor. Anunciai, louvado seja o nome santo do Senhor, a morte do Senhor, até que ele venha. Ele morreu, mas ressuscitou. A Santa Ceia também aponta para a volta de Jesus. Essa declaração prova a ressurreição de Jesus, que uma pessoa que morreu não volta mais. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Ele
vive. E também confirma que ele voltará para buscar a igreja que ele comprou através do corpo esmagado e do sangue derramado na cruz do Calvário. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 prova isso, ó. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz de arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Jesus vai voltar. Ah, pastor, desculpa, estão falando que Jesus vai voltar 2000 anos atrás e eu não estou vendo até hoje, Jesus ainda não voltou. Ei, quem parte com Cristo, você leu a primeira parte do versículo aqui, do texto? Olha aqui, ó. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com brado de comando, com voz de arcanjo, com toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Mortos em quem? Mortos em quem? Em Cristo. Então, quando se fala que Jesus vai voltar, ele vai voltar para quem está vivo fisicamente e para quem já partiu também. Só que ele vai arrebatar os mortos nele. Não todos os mortos. Quem morreu sem Jesus não tem arrebatamento para ele, não. Agora não. No momento do arrebatamento, não. Agora, depois ele vai ressuscitar para a condenação eterna. É outra situação. Então, esse negócio de falar, Jesus vai voltar, ele vai voltar. Só que na volta dele, nem todos vão estar vivos fisicamente. Entenda isso. Então, voltar, ele vai voltar. Só que nem todos, preste atenção no texto, isso aqui é muito claro. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com brados de comando, com voz de arcanjo, com toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles nós, os que ainda, mostra que ainda estão vivos, mas tem gente que já morreu. Estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos todos. Tanto os mortos que vão ressuscitar, como os vivos na ocasião que vão ter um corpo transformado, glorificado. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Então, cuidado para você não cair na armadilha de pensar assim, Jesus disse que vai voltar, mas ainda não voltou. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, os que partiram nele vão ser levados e os que estiverem vivos nele também serão levados. Serve como um olhar interior, o autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Paulo diz o que devemos fazer para participar da Santa Ceia. Nos examinar constantemente. É um autoexame, é algo pessoal. Aqui não é um momento de julgamento de quem pode ou não participar da Santa Ceia. Não é eu que vou julgar se você pode participar ou não pode participar. É claro que nós ensinamos que a pessoa, para participar da Santa Ceia, tem que estar em comunhão com a igreja. Tem que ter passado por um processo, né, para se tornar membro da igreja, estar em comunhão com a igreja. Tá? É até falado aqui algo sobre isso. Tá? Não existe desculpa nesse versículo para não participarmos da Santa Ceia. Pois ele diz, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Quem aceitou Jesus? Olha o processo aqui, ó. Foi discipulado. Passou pelo batismo nas águas, tornando-se membro da igreja e diz que não está preparado para participar da Santa Ceia, então também não está vivendo conforme a palavra para ir morar no céu. É simples assim. Por isso não devemos nos examinar apenas no momento da Santa Ceia, pois Deus quer comunhão contínua conosco. A Santa Ceia, além do seu significado, serve para nos lembrar que somos filhos de Deus. E como devemos viver? Em santificação. Nesse caso, as divisões que existiam na igreja de Corinto era algo que reprovava muitos durante esse exame. Vivemos em santificação. Só que a igreja lá não estava vivendo de acordo com isso. Então, eles participavam da Santa Ceia todo primeiro dia da semana. Isso fazia com que todo domingo eles tivessem que lembrar, olha, a nossa vida com Deus, como é que tá? O autoexame era feito toda semana. Toda semana. Eles faziam todos os dias, mas eu digo assim, pelo menos uma vez na semana eles tinham que lembrar daquilo.
Quando nós realizamos a Santa Ceia uma vez no mês, você só vai se lembrar isso uma vez no mês? Não, você vai se lembrar todos os dias. Como é que está? Então as divisões apontavam que eles estavam ali cometendo algo errado. E essas divisões vinham por causa da forma como eles estavam se comportando. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem pratica o autoexame diariamente em sua vida cristã e pede a Deus que lhe ajude a mudar seu comportamento, não sofrerá julgamento. Para isso, precisamos meditar e praticar a palavra de Deus. Os coríntios estavam sendo julgados porque não realizavam esse autoexame. Não se preocupavam em viver observando a conduta cristã. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, uma vez que nós encontramos em inflação, estamos ali num ato errado, nós somos julgados, mas somos julgados para não sermos condenados com o mundo. Por outro lado, Paulo diz que a repreensão do Senhor não é para nos condenar, mas para nos restaurar. Deus disciplina seus filhos para os trazer de volta à sua comunhão. Era justamente essa a intenção de Paulo quando escreveu para aquela igreja. Tem gente que quer que Deus traga juízo para matar, acabar, arrebentar com a pessoa. Não, Deus não faz isso. Deus quer restaurar, tá? Diferente do que muitos cristãos desejam, Deus não quer destruir ninguém, mas nos corrige para levar-nos a refletir e se voltar em obediência para Ele. Caso não venhamos dar ouvido a Ele, corremos o risco de sermos condenados com o mundo. 4. Serve como um olhar em volta à comunhão. Quando você... Então, a Santa Ceia nos remete para o passado, a morte de Jesus. Para o futuro, Ele vai voltar, apontando que Ele também ressuscitou. Para dentro, como estamos vivendo diante de Deus, como tem sido a nossa vida com Deus, estamos vivendo uma vida agradável a Deus, somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e também em volta, para os nossos irmãos. É essa parte que vamos falar agora. Quando você se reunir para a ceia, olhe ao seu redor para o seu irmão que está perto de você. Tem alguém faltando à igreja? Porque este ou aquele irmão ou irmã não está aqui assentado perto de nós. Tem gente que vai dizer assim, graças a Deus que não veio. Tomara que não venha mais. Meu irmão, que coração é esse? Precisa aprender a lei do amor que Jesus Cristo ensinou. Não pense assim. Peça a Deus para transformar a sua vida. Irmão, irmã, existe alguém com necessidade que possa ajudar? Existe alguém com necessidades que possa ajudar? Ah, pastor, mas como é que eu vou saber se tem necessidade? Se nós vivemos em comunhão, nós prestamos atenção. Ah, mas a Bíblia diz em Romanos que nós devemos contar as necessidades. Tem gente que não conta. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz para que nós vejamos as necessidades e vemos ajudar. Quer ver? Vou ler para você. Na Almeida Revista Corrigida, parece que não fica muito claro. Mas deixa eu ler aqui para você poder entender. Porque tem gente que pensa que a Bíblia manda você contar que está em necessidade. Não, a Bíblia não manda você contar que está em necessidade, não. Muito pelo contrário. A Bíblia manda você ajudar quem tem necessidade. É totalmente diferente do que você pensa. Ó, tá aqui, ó. Romanos 12, 13. Vou ler para você. Romanos 12, 13, na Almeida Revista Corrigida. Comunicai com os santos nas suas, não é as suas, é nas suas necessidades. O que o texto está dizendo? Para você ver quem precisa e ajudar. Não é comunicai as necessidades, é comunicai nas necessidades dos santos, tá? Agora deixa eu ler na Almeida Revista Atualizada, o mesmo versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, ou seja, ajude. Agora vamos ver numa outra versão, NVI, versículo 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Viu como melhorou? Por isso que você tem que comparar versões. Na NVT, versículo 13 também diz assim: quando os membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Então, a Santa Ceia nos faz pensar, existe alguém com necessidade que possa ajudar? A pessoa está desempregada. Pessoa do sexo feminino está sempre nos trabalhos da manhã. Sabe que está desempregado. Como é que vai estar de manhã? Então, às vezes, precisa de uma ajuda. Dá para fazer um levantamento. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Aqui é interessante. Vamos aprender algo aqui. O que significa esse versículo?
Paulo começa usando a palavra portanto. Então, ele fará a conclusão desse assunto sobre as divisões na Santa Ceia. Se tentarmos interpretá-lo isolado, esse texto, podemos pensar que Paulo está ensinando que todos deveriam comer no mesmo momento. Todos têm o pão, todos juntinhos, vamos comer junto agora, bote o pão na boca. E que todos deveriam beber, todos têm um cálice, todos juntos agora, vamos lá. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Existem igrejas que o pão e o cálice são entregues a todos e eles juntos participam. Outras igrejas, conforme o pão e o cálice são entregues, vão participando sem fazer isso ao mesmo tempo. Todas as duas formas estão corretas. Não tem nada de errado. Para quem recebe o pão e o cálice espera para participar junto. E para quem recebe o cálice e o pão e come, conforme vai recebendo, vai comendo e bebendo. Não tem nada de errado nisso. Por quê, pastor? Porque não é disso que Paulo está tratando aqui. Paulo está tratando de divisão, que vai muito além disso. Olha aqui, ó. Isso porque Paulo não estava tratando de esperar um pelos outros para comer no mesmo instante o pão e beber o cálice. O que ele está ensinando é que eles estavam participando, cada um da sua ceia, e conforme outras pessoas iam chegando, muitos já estavam embriagados devido à festa ágape e outros não tinham o que comer. Eles participavam primeiro e não era uma participação unida. Então, esperar um pelos outros significa estejam todos reunidos. Tá todo mundo reunido? Tá. Estejam todos reunidos para participarem juntos da Santa Ceia. Só que o juntos aqui não é juntos no sentido todo mundo com pão, todo mundo come junto. Todo mundo com cálice, todo mundo bebe junto. Não, é todo mundo presente no mesmo lugar, no mesmo instante, para participar no mesmo momento. Independente se vão recebendo o pão e o cálice e já vão comendo, ou se esperam. É disso que Paulo está tratando. Isso porque era um momento de comunhão e não de alimentação individual. Pois caso eles quisessem se reunir na igreja apenas para se alimentar, Paulo conclui o que deveriam realizar no próximo versículo. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Paulo encerra usando o mais. Isso quer dizer o seguinte: caso vocês não queiram esperar todos chegarem para participar juntos, então comam em casa para que um momento de celebração espiritual não se transforme em motivo de condenação por uns comerem do melhor que trouxeram e outros ficarem com fome. Paulo está dizendo, come em casa. E na igreja participem todos juntos da Santa Ceia. Porque se vocês vierem para essa festa, comerem e cearem logo, e depois o outro chega e não tem o que comer, isso é uma divisão. Então esperarem um pelos outros não é todos juntos comerem um pão e todos juntos beberem um cálice no mesmo momento, mas é estarem todos juntos para realizar a Santa Ceia juntos. É isso que o texto está ensinando. Pastor, mas na minha igreja é de um jeito, na igreja do outro é do outro jeito. Glória a Deus. Sem nenhum problema. Você segue o que está aí na sua igreja, o outro segue, sem condenar, porque esperar um pelos outros não significa isso. É justamente por isso que é bom fazer uma exegese do texto, para entender o que significava naquele tempo, para aplicar para os nossos dias. Eu não posso fazer uma aplicação diferente do que o texto significa. O texto não significava, Paulo dizendo, tá? Falando para esperar comer junto o pão, todos juntos botarem na boca e todos juntos colocarem o cálice na boca. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de esperar é todos estarem unidos e participarem juntos daquele momento de celebração. E isso é o que a igreja faz. Seja comendo cada um conforme vai recebendo, ou seja comendo todos juntos. Por fim, parece que Paulo ainda tinha algumas coisas para tratar com eles, mas preferiu falar pessoalmente. Conclusão hoje do nosso Expondo as Escrituras. Devemos considerar que a Santa Ceia é um momento de adoração a Deus, onde nos lembramos da morte de Jesus, sua ressurreição e volta. Isso tem que estar gravado no nosso coração. Também é um momento para nos avaliarmos se estamos vivendo segundo o significado da celebração que estamos realizando. Temos vivido conforme o que a palavra de Deus ensina? Temos que pensar nisso. Nossa vida tem sido transformada dia a dia? Temos comunhão com os nossos irmãos? Podemos sentar juntos para cultuar a Deus? Nos preocupamos com as necessidades dos irmãos? Estamos realizando acepção de pessoas? Tudo isso é muito sério
para verificarmos se não estamos participando da Santa Ceia do nosso Deus indignamente. A Santa Ceia é uma celebração espiritual que nos faz lembrar quem Jesus é, o que ele realizou e efetuará e quem somos nós diante de Deus. Por isso, não deixe de participar da Santa Ceia. Acerte as coisas entre você e o Senhor, entre você e seus irmãos. Caso contrário, aquele que participa indignamente ou não participa porque não quer consertar, deixa de cumprir uma ordenança do Senhor e corre o risco de ser condenado com o mundo. É isso que você quer para a sua vida? Porque não é isso que nós queremos. Então, a Santa Ceia é uma ordenança. É algo que nos faz refletir grandemente sobre tudo que Jesus fez, sobre tudo que ele fará, que é voltar para buscar a sua igreja e como eu e você devemos estar vivendo à luz daquilo que a palavra de Deus ensina. Precisamos estar assim. Deixa eu deixar mais um aviso. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Se você quiser ser membro, você vai estar ajudando aqui esse Ministério de Ensino. Disse Jesus, para concluir, fazei isto em memória de mim. Não dá para esquecer do que Jesus fez. Então, vivamos e vamos participar da Santa Ceia, pois entendemos através desse expondo as Escrituras o que é a ceia, que significa propósito, nosso comportamento, como devemos nos comportar na nossa vida cristã e assim também participar da Santa Ceia. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse Expondo as Escrituras. Obrigado. Que o Senhor aplique as verdades ao nosso coração. Que não venhamos pensar em nos consertar só no dia da ceia, Pai. Porque isso não é agradável, Senhor. Que tenhamos uma vida de retidão todos os dias da nossa vida. Que possamos colocar isso em prática. Que não venhamos promover divisões. Que não venhamos viver, Pai querido, fazendo acepção de pessoas. Que não venhamos viver prejudicando vidas, Senhor. Nós não fomos chamados para isso. Somos o teu povo. Precisamos viver em santificação. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, nos fortalecendo. Estou deixando para você aqui vídeo para que você possa assistir, ser edificado. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras, se assim o Senhor nos permitir.